Nos dias de hoje, é cada vez mais necessário empreender projetos inovadores, sustentáveis, mas que tenham impacto positivo na sociedade. O Prêmio Empreendedor Social, realizado desde 2005 pela Folha de São Paulo, em parceria com a Fundação Schwab, premia e destaca líderes sociais que desenvolvem iniciativas socioambientais. Mas como empreender na área social no Brasil? Quais as oportunidades, riscos e cuidados para realizar os projetos? Empreendedorismo social é o tema de hoje no programa Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre empreendedorismo social, eu converso com Gisela Solimos, psicóloga, mestre em psicologia escolar e do desenvolvimento humano e doutora em ciências. Atualmente, Gisela Solimos é gerente-geral do CREM, Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Em 2011, o CREM foi o vencedor do Prêmio Empreendedor Social. Gisela, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Obrigada a vocês. Gisela, quando é que você passou a se dedicar, assim, com tempo integral ao empreendedorismo social? O que te levou a isso? Assim? Que a ideia é dar exemplos para o nosso público, né? Exato. Na verdade, Joy, eu sempre tive uma preocupação com a questão da pobreza, né? Da miséria e tive uma atuação ainda no tempo do colégio, quando participava de um grupo na igreja, ali em São Bernardo, onde eu morava. Mas depois que eu me formei, eu tentei trabalhar na área clínica como psicóloga escolar. E me convidaram para fazer um bico na Universidade Federal de São Paulo, para fazer um projeto, ser pesquisadora de campo de um projeto de pesquisa que estudava as condições socioeconômicas e antropométricas de famílias moradoras em favela, perto do Hospital São Paulo, ali, naquela região. E foi indo nas favelas todos, era um trabalho meio período, e isso me permitia continuar com as coisas que eu estava com vontade de fazer. E ali eu encontrei a realidade da favela e da desnutrição. Né? Esse projeto se tornou um projeto de extensão da Unifesp, eu passei a coordenar esse projeto, ele deixou de ser pesquisa e se tornou um projeto de extensão, e ele deu origem, em função da gente ter encontrado a realidade da subnutrição nas favelas, altíssima, né, entre as crianças, ele deu origem ao CREM. E aí me convidaram para dirigir o CREM. Porque uma coisa é se sentir tocada, né, pelo problema e a outra é arregaçar as mangas. Exato. E fazer, né? Como é que você identifica isso? Como é que você conseguiu transformar essa sua preocupação em ações, em empreender, né, em fazer, em tentar encontrar uma solução? Qual foi o clique? Olha, se eu tenho que responder isso em uma frase, como você está me pedindo, clique. Umas quatro, assim. A frase que eu diria é desejar responder a cada problema que eu ia encontrando. E também a noção de que eu não dava conta do problema sozinha. Então, eu sempre pedi muita ajuda. Né? A gente começou com parceiros diferentes. Nosso primeiro parceiro, primeiríssimo, foi uma fundação italiana, né? Que foi quem construiu o CREM através de um recurso do Ministério das Relações Exteriores da Itália. E depois continuou apoiando a gente. Foi o marco do CREM, o marco zero do CREM, foi isso? O marco zero foi um projeto apresentado para essa ONG italiana, que captou recursos junto ao Ministério das Relações Exteriores na Itália e realizou a obra aqui. A gente constitui uma organização não governamental, né? Para receber esse recurso, e aí esse CREM foi construído com esse recurso. Ele era para ser construído num outro lugar, em parceria com a prefeitura. Essa parceria não deu certo, né? E aí, então, essa ONG pediu para essa docente universitária, que é a professora Ana Lídia Savaia, que foi quem organizou, inclusive, essa pesquisa na favela, onde eu fui lá participar como pesquisadora de campo, porque ela trabalhava com desnutrição, né? Ela era pesquisadora na área. Se ela não queria assumir o CREM como um projeto de extensão. Então, juntaram as duas coisas. A realização daquela pesquisa que tinha já estabelecido um projeto de extensão, que era o Projeto Favela, de intervenção em nutrição nas favelas, e um centro de recuperação nutricional, que é um hospital-dia, né? Para acolher as crianças com desnutrição moderada e grave das favelas nesse centro, né? Quando essa construção ficou pronta, eles me pediram para assumir a coordenação disso. Isso foi em que ano? 1990, ele ficou pronto em 93, a gente começou em 94. Tá. Né?
Eles me pediram, acho que por falta de opção, né? Aí já é modéstia. Brincando. Mas porque, de fato, eu não sabia, né? Então, eu acho que, para mim, me ajudou muito o fato de reconhecer que eu não sei. Porque quando a gente sabe que não sabe, você busca quem sabe. Você busca apoio, né? É verdade. E aí eu tive apoio de muita gente legal, né? Legal. Então, além dessa ONG italiana, o nosso primeiro parceiro no Brasil foi a Fundação Abrinq, que estava começando as atividades. Então, a gente começou com 6 crianças no Hospital Dia. A Fundação ajudou a gente a passar de 6 para 20, porque o lance deles era ampliar o atendimento. Depois a gente conseguiu um convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo para um convênio creche. A gente né? Era uma creche especial. E um outro ponto fundamental de apoio, para te dizer o pulo do gato, foi, naquela época também, estava nascendo a Associação de Ex-Alunos do MBA da USP. Eles se chamavam USP MBA Exis. E eu conheci a pessoa que estava organizando, como a secretária executiva disso. E ela estava à caça de ONGs para ajudar. E ela juntou tudo. E ela me pediu se eu queria alguns executivos ao meu dispor para me ensinar a fazer planilha. E aí foi muito legal, né? Mas foi uma coincidência também histórica de fatos, né? E aí eu aprendi muito. Eles me ensinaram a fazer um controle financeiro. E o controle financeiro que a gente implantou durou, sei lá, 10 anos. Uma coisa super caseira, num programinha... que é para controlar finanças pessoais, mas funcionou super bem. Legal. Até que o CREM cresceu demais e aí não dava mais. E isso que eu queria mostrar para o pessoal que está nos vendo agora, um pouquinho das atividades do CREM. Vamos ver como é que funciona? Refeições balanceadas 5 vezes por dia. Atividades que ajudam o desenvolvimento motor e a criatividade. Assistência com profissionais especializados. Esse é o trabalho do CREM, Centro de Recuperação e Educação Nutricional, que trata de crianças e adolescentes desnutridos. O CREM ele tem 3 tipos de atendimento, né? Ele tem o semi-internato ou hospital dia, o ambulatório e o atendimento em comunidade. O hospital dia atende crianças desnutridas moderadas e graves, assistindo ela tanto no âmbito psicológico, social, saúde, nutricional, pedagógico. O ambulatório não atende somente crianças desnutridas, mas também crianças obesas, né? E essas crianças vêm encaminhadas das UBSs, das Unidades Básicas de Saúde, ou de algumas outras instituições que atendem crianças e detectam a questão da desnutrição ou obesidade. Mas o trabalho do CREM não se resume apenas aos cuidados com a alimentação e o atendimento às crianças. O projeto também atua junto com as famílias por meio de oficinas. A gente tem acontecendo semanalmente oficinas, né, de culinária e de artesanato, né? Então, essas famílias participam dessas oficinas culinárias, onde nessas oficinas culinárias saem vários assuntos que não só nutricionais, mas também sociais, né? É um momento que a gente fala de integração e de vinculação das famílias entre elas e com os próprios profissionais do CREM. A de artesanato faz com que as mães consigam até através desse artesanato, desse aprendizado, ter uma fonte de renda. Crianças que às vezes a gente vê chegando aqui com 1 ano, 2 anos sem andar, né? E com 2, 3 meses começa a andar e começa a ter uma outra, né? Um outro brilho de olhar, uma outra forma de brincar, né? Então é muito diferente. Aí que a gente começa a perceber toda essa parte do tratamento mesmo sendo efetivo. Muito legal, hein? Nossa, é emocionante mesmo. Gisela, o Prêmio Empreendedor Social 2011, eu queria que você explicasse para a gente o que é esse prêmio, né? E o que ele mudou para você e para o CREM. Bom, ele é um prêmio organizado pela Fundação Schwab. Ele é anual? Ele é anual, né? A Fundação Schwab, ela nasceu a partir do casal Klaus e Hilda Schwab. E o Klaus Schwab é quem organiza o Fórum Econômico Mundial. E ele era um professor universitário ali e ele começou o fórum, na verdade, ele começou fazendo uma reunião econômica europeia, né? E isso logo chamou a atenção de muita gente, né? E adquiriu uma dimensão mundial muito rápido.
Depois de um tempo que eles faziam isso, eles entenderam que estava faltando ainda alguma coisa, porque se discutia muito política, muito economia, muito dinheiro, mas... Né? E o social, né? Exato. E aí eles iniciaram esse prêmio, né? É mundial, tem em vários países do mundo. Sabe quando começou, não? Acho que foi em 1980, se eu não estou enganada. Tá? Foram cerca de 10 anos depois que começou o próprio fórum, né? Então, cada ano eles fazem essa premiação em vários países do mundo. E no Brasil, esse prêmio é conduzido em parceria com a Folha de São Paulo. É a Folha que organiza, que faz o prêmio acontecer aqui, tá? É muito criterioso, eles estudam tudo, né? É absolutamente completo. Eles estudam a tua vida pessoal, a vida financeira da organização, institucional, resultados técnicos, a satisfação dos beneficiários. Quer dizer, é uma avaliação 360 graus, absolutamente super completa. E uma vez que você vence esse prêmio, você é convidado a participar deste nível de discussões, digamos assim, promovido pelo Fórum Econômico Mundial. Que é o Fórum Econômico. Que na verdade, eles agora são uma organização, né? World Economic Forum, eles são uma organização, eles promovem fóruns econômicos regionais, né? Eles sempre chamam mundiais, mas Fórum Econômico Mundial na América Latina, na América do Norte, na África, na Ásia, né? E é um espaço riquíssimo, onde você tem grandes investidores, grandes personalidades políticas e os empreendedores sociais, né? Legal. Eu tive esse ano em Lima, né? Já é a segunda vez que eu vou, né? Eu fui o ano passado no México, esse ano em Lima. Eu senti já uma diferença enorme. Eu acho que pela primeira vez está adquirindo uma maturidade a possibilidade de interconexão entre o social e as demais áreas. Esse ano isso aconteceu de uma forma muito forte. O ano passado era possível através de encontros. Uma das regras do fórum é que se eu te encontro no corredor, eu te dou um cartão e você precisa me dar o seu cartão de volta. Quer dizer, a gente se apresenta, independente de quem sejamos, né? Isso torna a coisa muito dinâmica. Mas agora em Lima houveram mesas organizadas entre personagens, grandes ministros, grandes personagens econômicos e empreendedores sociais para discutir de uma forma global e sustentável a questão da continuidade, digamos, do nosso planeta, questões globais. No próximo bloco, vamos explicar mais sobre empreendedorismo social com Gisela Solimos. Voltamos já. O programa Empreendedor está de volta com Gisela Solimos para falar sobre empreendedorismo social. Gisela, você estava comentando no outro bloco sobre essa maior integração, né, entre as áreas social e econômica. Você acha que está havendo, não sei se por causa da crise, não sei se a gente pode dizer isso, na crise econômica mundial, uma maior conscientização da importância da área social, inclusive para que os negócios durem mais? Eu acho que sim, eu acho que... Fica mais fácil conversar com as pessoas hoje sobre a área social, você acha? Essa que é a pergunta. Do que quando você começou, por exemplo, em 93? Com certeza. Quando eu comecei em 93, as favelas praticamente não existiam no mapa. Eram brancos na cidade, ou seja, eram espaços que não eram considerados, né? E quando você fazia um censo, o IBGE não entrava na favela, então não se tinha uma dimensão do número de pessoas que moravam ali, né? Como se aquilo não existisse, não devesse nunca existir. Hoje isso mudou... Como se fosse assim, instante provisório, né? Isso aqui vai acabar logo, isso é momentâneo, né? Tal, né? Exato. Isso hoje mudou completamente, né? Mudou completamente. Agora, quer dizer, a palavra social, né? A gente fala socioambiental, né? Quer dizer, é uma palavra muito ampla, né? E eu acho que sim, que tem um amadurecimento no Brasil, especialmente das empresas, acho que ainda tem muito para amadurecer, mas já teve um grande avanço no sentido de se perguntar o que é a minha atuação social como empresa, né? Porque antes se pensava muito assim, eu vou dar um recurso X, né, para a festa de fim de ano da obra Y, né, da obra social Y. Hoje, as empresas se colocam pensando, a minha ação, ela em si, tem uma outra forma de fazê-la,
que a torne mais cheia de responsabilidade social, quer dizer, a empresa começa a olhar para os seus funcionários, para os benefícios ou para os salários que são pagos, ou para a qualidade de vida desses funcionários, ou do meio ambiente onde elas estão inseridas, né? Além do problema social em si. Né? Eu acho que então teve As empresas estão mais conscientes do impacto que elas causam, né, na sociedade. Exato, né? exato. Então, dos movimentos que elas causam na Até sociedade. os balanços patrimoniais das empresas começam a considerar isso. E tem todo um modelo de balanço para demonstrar isso. Né? Como esse impacto... Você sabe que, inclusive, a gente trabalha muito isso com os alunos e no meio econômico. Existe um índice na Bolsa de Valores chamado Índice de Sustentabilidade Empresarial, que só entram em empresas que realmente têm esse olhar mais 360 graus, sabe? Olhar totalmente em volta para saber, né, o que ela está fazendo, qual o impacto que ela está tendo. Inclusive, algumas ações que não tem nada a ver com o negócio da empresa, entendeu? Mas ela tem expertise para fazer isso, né? Isso é bom, né? Usar essa, como você estava falando, lembra que você teve a sorte de encontrar com vários especialistas, né? Pessoas super gabaritadas nas áreas financeiras, etc e tal, né? Então, por que não usar esse talento todo, né? Exatamente. Para poder gerar mais riqueza social, econômica, né? Exatamente. Legal. O que você pode dizer para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, quais foram os principais acertos e erros nessa caminhada de empreendedorismo social? O que você faria, que você indica para quem quer começar e que fala assim, olha, não faça isso? Uma coisa que ajuda muito é você se autoavaliar o tempo todo, né? Então, acho que uma coisa muito interessante do CREM é ele nascer e ser até hoje um projeto de extensão universitária. Então, nós temos muitos projetos de pesquisa, de mestrado, iniciação científica, mestrado, doutorado, conclusão de curso, né, de alunos do Brasil, de fora do Brasil, que foram feitos e são feitos com a nossa população, com os nossos dados, digamos assim. E isso fez com que também a instituição CREM tenha uma cultura de se autoavaliar. Então, todo ano a gente para por 2 ou 3 dias e olha tudo. Quantas crianças a gente recuperou, qual foi o índice de recuperação, quantas famílias a gente atendeu, o que a gente melhorou na vida dessas pessoas. Quer dizer, a gente está sempre buscando olhar para isso. Eu acho que isso é uma coisa em termos... do empreendedor, que ele sempre procure algum tipo de métrica. A gente desenvolveu, algumas já tinham e muitas a gente foi desenvolvendo ao longo do caminho. O fato de vocês terem contato com o pessoal também da área acadêmica, né, acaba ajudando a repensar o próprio negócio, né, a própria atividade. Exato, né? exato. Tá sempre... Como ponto que eu não recomendaria, e aí eu estou falando de empreendedor social, né? A gente, hoje, Gilmar, a gente cresceu muito na parceria com o governo, né? Muito. Tá. Eu diria... demais, né? Por quê? Porque a gente, vindo da área universitária, a gente tem uma facilidade muito grande para fazer projetos, para desenvolver projetos, isso facilita um certo contato nessa área. Mas eu acho que uma entidade social não deve... E aí a gente cresceu muito por causa disso, né? Essa parceria nos permitiu um crescimento. Então, hoje, a nossa pizza, a nossa torta de captação é 90% governo e 10% privado. Isso nos coloca... numa dimensão interessante, uma presença enorme na cidade de São Paulo. A gente é a referência em nutrição para a cidade de São Paulo, os nossos 2 centros, né? São 2 CREMs, mas, ao mesmo tempo, numa posição muito frágil. Você estava falando de extensão universitária, a gente estava falando justamente num canal que é universitário, né? De extensão universitária, né? Então, pensa bem, nós estamos usando a nossa expertise para poder levar informação para as pessoas, né? E de uma maneira assim que a pessoa está vendo, assim, de repente ela se toca e fala, nunca pensei nisso. Tenho certeza que nosso programa, depois tem aluno que vai comentar comigo, professor, não sabia que existia a Fundação Schwab. Aí eles vão atrás, você acha que não vão? Que bom! Gisela Solino, joga lá no Google. Nós temos impacto também, viu? Ótimo! Gisela, então você já falou que a questão do empreendedorismo social no Brasil ela já mudou, né? E você vê ainda muita distância com relação ao mundo. Você falou que estava em Lima, no Peru agora, né? A realidade do Peru por exemplo, é parecida com a do Brasil, socialmente falando, pior, melhor? O Brasil está se distanciando porque a gente sempre tem essa imagem da América Latina, o social lá embaixo, né? Você consegue comparar um pouco o Brasil? Você fala em termos de empreendedor social? Em termos de soluções para as questões sociais. Aí pode ser via empreendedorismo ou, sei lá, a própria economia dando conta disso, não sei dizer muito bem. Mas você vê o Brasil hoje diferente? Olha, hoje eu não sei. Eu via, há 10 anos atrás, sim. Eu via o Brasil muito diferente da América Latina,
inclusive da Itália, por causa dessa relação que a gente tem com essa entidade, com a ONG italiana, eu tenho uma proximidade muito grande e por incrível que pareça, primeiro mundo, né, a Itália não tinha o tema da responsabilidade social das empresas não existia, não era o dia a dia. Porém, eles têm uma riqueza muito grande de microempreendedores, né, dos artesãos e tal. Então, acho que isso também dá um tecido social onde os problemas sociais não são um problema, né? Mas hoje, né, nesse fórum que eu fui agora em Lima, por exemplo, a proposta do governo, do Ministério do Desenvolvimento Social do Peru é de uma atuação social integrada incrível. Para combater a desnutrição, eles têm 20 áreas diferentes, porque eles têm essa compreensão de fato, a subnutrição é um problema de uma etiologia multifatorial, né, ligado à pobreza, então você tem milhares de problemas envolvidos. Então eles fizeram uma ação conjugando 20 áreas diferentes de intervenção para lidar com o problema da desnutrição. Numa concepção e numa atuação muito mais avançada do que atualmente a gente tem no nosso governo, né? Então, eu sinto acho que nos últimos 10 anos a gente começou a dar uma marcha ré, ou a diminuir a velocidade e os outros carros estão chegando e estão nos ultrapassando, entende? A nível de sociedade civil, porém, eu acho que o Brasil é muito criativo. Como nós somos um país muito desigual ainda, infelizmente, menos, mas ainda muito desigual, nós temos muitas pessoas que não aceitaram essa desigualdade e começaram a fazer alguma coisa. E o brasileiro é um povo muito criativo. E você pensando assim na economia, você estava falando que o CREM, no começo, ele tinha uma demanda, né, e hoje ele tem outro tipo de demanda. Que tipo de mudança você está vendo no que acontecia no CREM antes, com as crianças que chegavam lá e com as que chegam hoje? A gente ouve muito falar em obesidade infantil. É um problema mesmo, não? Nossa. É mesmo? É mesmo. São dois temas, né? O primeiro tema da subnutrição, né? De fato, desnutrição, a gente antigamente falava, a gente trabalha com criança desnutrida. Mas o des significa não, né? Não nutrida. Não nutrida. Há 20 anos atrás, o não nutrido era só o subnutrido, a gente não tinha outro tipo. Hoje, a gente tem o sobrepeso e o obeso, né? Então, a gente agora fala subnutrido e obeso, para fazer essa distinção do tipo de má nutrição com o qual a gente está trabalhando. Na questão do subnutrido, é claro, a gente melhorou muito, né? Apesar de ainda ter, São Paulo se calcula 1.700.000 pessoas morando em favela só na cidade de São Paulo, sem falar a grande São Paulo. Quer dizer, a gente tem uma realidade de desigualdade muito grande. Mas eu acho que o crescimento econômico, de alguma forma, se distribuiu, né? Então, as pessoas, e não só isso, teve um grande aumento de saneamento básico e de atenção primária à saúde, né? Porque a subnutrição é má alimentação com infecção, associada com infecção. Então, quando você tem saneamento e você tem atenção à saúde, você controla as infecções, tá? Uma parte já está resolvida. E quebra esse ciclo, começa a quebrar esse ciclo vicioso. Então, a prevalência de crianças desnutridas tem caído. E está cada vez mais associada a situações de extrema dificuldade familiar, né? De vários tipos de drogadição, alcoolismo, né? De muito isolamento, de exposição a situações de violência das mais variadas. Então, se tornou um problema mais complexo, né? Não é só uma questão de educação nutricional, né? Ainda sempre é. E não é só uma questão de acesso a recursos e serviços, continua sendo, mas não só. Tem uma situação mais complexa com a qual a gente tem que lidar, né? E a obesidade, hoje, numa favela, né, a gente faz o que a gente chama busca ativa nas favelas, a gente faz censos antropométricos, então a gente vai nas comunidades carentes e pesa em média todas as crianças de lá. Hoje, nessas comunidades, você só tem 40% de crianças normais. 30% são desnutridas em algum grau, leve, moderado ou grave, e 30% são sobrepeso e obesos. Tá? Quer dizer, mudou bastante. Mudou bastante. Antigamente não era assim, né? Isso em crianças, porque a obesidade, como consequência da desnutrição, ela começa na adolescência. Mas quando você tem crianças com sobrepeso e obesidade, você está falando de erro alimentar importante, né? Tá. Bom, nosso tempo está quase acabando, eu só queria que você deixasse um recadinho aqui, só com relação à multiplicação do trabalho que vocês fazem, né?
além do CREM, eu sei que posso falar assim, mas eu já faço demais, tudo bem. Mas você tem alguma preocupação em montar uma escola de nutrição para ter vários CREMs por aí? Então, E multiplicar isso? A gente já fez N tipos de tentativas, mas eu acho que a mais consistente, a que deu mais... A gente já tentou franquia social, tem vários modelos, né? A gente sempre teve essa preocupação. Já tentou franquia social, então? Sim, mas inclusive tem um outro CREM, mais ou menos nesse modelo de franquia, que é em Maceió. Tá? Então, tem uma terceira unidade nossa, que não somos nós que gerenciamos, que está lá em Alagoas. Mas eu acho que o mais efetivo e que também tem mais a ver com a nossa característica, a nossa vocação, é a disseminação de conhecimento. Então, em 2000, num projeto junto com o BNDES, a gente lançou um site e uma coleção, o site chama Vencendo a Desnutrição, né? A coleção também tem esse nome, e você pode fazer download dessa coleção na internet, onde a gente explica a nossa metodologia, né? Uma coleção que fala com público leigo, fala com creches e centros de educação infantil e fala com a equipe do que seria o programa de saúde da família, médico, manual, né, de como montar uma operação dessa. Vários manuais de como combater a desnutrição nos vários níveis, nível comunitário, a nível institucional, a nível de hospital-dia, nos vários âmbitos, tá? E esse material já foi traduzido. Ele é em português, ele está disponível para download, mas ele já foi integralmente traduzido para o espanhol e agora um dos livros para o francês, porque a gente tem uma atuação no Haiti, né? Quer dizer, a gente produz conhecimento e capacita pessoas. Muito obrigada pela sua presença conosco aqui hoje. Obrigada, É um orgulho para nós recebê-la. Parabéns pelo trabalho. Obrigadíssima. No programa Empreendedor de hoje, falamos sobre empreendedorismo social e eu conversei com Gisela Solimos, responsável pelo CREM, Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.